Bem, na videoaula anterior, nós falamos que as pessoas que não tinham o trabalho fixo em indústrias, né? Os trabalhadores rurais, os desempregados, eles não tinham acesso a um determinado tipo de assistência médica, né? Como já falamos anteriormente na outra videoaula. Então, eram acolhidos pelas Santas Casas de Misericórdia. Só que houve revoluções, porque se via que todas as pessoas tinham que ter acesso à saúde, independente de se tinham ou não condições. Então, assim, começou-se a ter várias revoluções e, na era de Vargas, com a Revolução de 1930, a tomada do poder por Getúlio Vargas, o governo federal passou a concentrar funções e aumentar o controle. Criou-se, então, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que, embora tenha tomado algumas medidas de controle sanitário, quais são as medidas de controle sanitário? Saneamento básico, por exemplo, a continuação da vacina, certo? Que embora tenha tomado algumas medidas de controle sanitário, acabou priorizando o sistema educacional. Então, na era Vargas, a educação tinha como prioridade. Então, a saúde ficou ainda em segundo plano. Na época, as caixas de aposentadoria e pensão foram substituídas, aquelas que eu falei anteriormente, em que só as pessoas que tinham trabalhos em indústrias, o valor que eles tinham do salário era retido para que, se por acaso precisassem de atendimento médico e atendimentos assim para aposentadorias. Quando foi na época de Getúlio Vargas, na era Getúlio Vargas, na época, as caixas de aposentadoria e pensão foram substituídas pelos institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs, deixando de ser gerenciadas pelas empresas e passando a ser controladas por entidades sindicais. Então, nesse caso, quem controlava eram os sindicatos, né? A Constituição de 1934 garantia ainda assistência médica e licença, maternidade e jornada de trabalho de 8 horas. Então, foi uma grande conquista, né, para os brasileiros, a questão da licença maternidade, que foi na Constituição de 1934, e também a jornada de trabalho de 8 horas, certo? Então, a lei orgânica. O que é a lei orgânica? A lei orgânica da Previdência Social, que unificava os IAPs de cada sindicato, ou seja, cada funcionário era filiado ao seu sindicato, em um só regime, e consolidava as leis trabalhistas, que foi instaurada em 1960. Trabalhadores rurais, empregados domésticos e funcionários públicos, no entanto, continuavam de fora, ou seja, não tinham a questão da aposentadoria, não tinham a questão do acesso a se ficasse doente, a ter uma parte para tratar da doença a qual eram acometidos. Então, mais uma vez, os trabalhadores autônomos, os trabalhadores rurais, os funcionários públicos, eles não tinham ainda, não eram instituídos, não eram inseridos nos IAPs, né? Então, em 1967, após o golpe militar, criou-se o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Então, quem já ouviu falar que antigamente quem trabalhava de carteira assinada tinha direito a receber como se fosse um cartão, onde esse cartão tinha o nome da família toda e a família era assistida. Então, assim, a partir do momento que tinha a carteira assinada, as pessoas, tanto o trabalhador como as pessoas que eram da família, eram atendidas pelos INPS, né? A Instituição Nacional de Previdência Social, que realmente unificou os IAPs,
Ou seja, o EAPS era dos sindicatos e passou agora para ser da Previdência Social. Como a demanda da população por serviços de saúde ultrapassava a capacidade da oferta do governo, o déficit era coberto pelo sistema privado. Então, quem tinha ainda condições de pagar uma consulta médica, então eram cuidados por profissionais médicos particulares, né? Quem cuidava da saúde eram os profissionais médicos particulares, proporcionando um grande crescimento na rede privada de hospitais. Para controlar esses repasses, o INPS se transformou no Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social, o INAMPS. E o foco da saúde pública ficou limitado ao processo curativo, sem muitos investimentos em promoção e prevenção. Nós, hoje, atualmente, a saúde pública, ela investe muito em quê? Em prevenção e promoção à saúde. Antigamente, não. Era só a parte curativa, entendeu? A parte de saúde pública era mais relativa à questão curativa das doenças. Então, promoção e prevenção eram esquecidas antigamente. Mesmo que tivesse as campanhas de vacina, mesmo que tivesse um controle no saneamento básico, né, no controle de vetores, muito embora de forma precária, mas a saúde pública era meramente curativa, esquecendo a parte preventiva e a parte de promoção à saúde, porque a saúde ela é um bem-estar social, econômico e um bem-estar social, econômico, espiritual, certo? Não basta a pessoa ter só a saúde física, ela tem que ter uma saúde por completo. Então, para ter saúde, ela precisa estar com sua saúde preventiva em dia, ter medidas de promoção à saúde eficazes, certo? Então, qual a diferença entre prevenção e promoção? A prevenção, vamos dar um exemplo, a prevenção é tomar a vacina contra as inúmeras doenças, as inúmeras patologias. E promoção à saúde é o quê? Atividades que possam promover a pessoa manter a saúde, tais como palestras educativas, informações a respeito de como você pode tratar uma doença crônica, promover palestras, atividades, promover lazer. Isso também faz parte da saúde coletiva. Medidas promocionais que aumentam a chance da pessoa não adoecer. E a prevenção é justamente cuidar daquele ser para que ele não venha adoecer através de medidas promocionais, tais como consultas médicas, consultas de enfermagem, consultas para investigar antes que a doença se instale, que a gente chama de consultas ambulatoriais preventivas, através da promoção e incentivo ao cuidado da saúde. Porque não só na saúde, o que é importante que haja um pensamento importante, um pensamento que não só quem é responsável pela saúde é o médico ou o enfermeiro, certo? Ou o técnico de enfermagem. Nós temos que pensar que a saúde ela tem que ser importante para todos. Então, nós também somos responsáveis pela nossa saúde. Se nós vamos a uma unidade básica de saúde, quando entramos na unidade de saúde para recebermos uma consulta, sermos avaliados e monitorados, né? Se for diagnosticado uma doença crônica, como a hipertensão arterial, a diabetes, entre outros, nós vamos fazer o quê? Medidas promocionais, né? Para que ele não fique doente e também ter medidas preventivas, enfatizar as medidas preventivas para que
diminua, por exemplo, a questão de comorbidades diante das patologias que assim forem diagnosticadas, certo? Então, o que é que acontecia? Antigamente, vocês podem até não estar lembrados, mas antigamente eu já falei esse nome várias vezes, mas quem não tinha o INAMPS ou o INPS na época, não eram atendidos, eram chamados indigentes. Hoje não. Hoje, qualquer cidadão, ele é atendido. Então, o que se diz na Constituição Federal de 1989 é o quê? É que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, isso é uma lei em que enfatiza que todos nós, independente de raça, cor, sexo, idade, etnia, condição social, nós temos direito à saúde. Então, assim, hoje, qualquer pessoa, seja ele ou não trabalhador, que tenha carteira assinada, ou seja, funcionário público, ou pague uma previdência, ele tem direito à saúde. Por exemplo, um morador de rua, né? Um morador de rua, ele, se ficar doente, ele vai ter acesso à saúde, vai ser atendido no hospital. O que acontecia antigamente, não era isso. As pessoas, os moradores de ruas, as pessoas que eram menos favorecidas, eles eram atendidos pelas santas casas de misericórdia, entendeu? Mas, hoje em dia, todo cidadão tem direito e acesso igualitário e equânime à saúde. Mas mais para frente vocês vão entender a diferença entre igualdade e equidade. É um dos princípios e diretrizes do SUS que nós vamos aprender mais adiante, né? E vamos entender qual a diferença entre igualdade e equidade, que são princípios e diretrizes do SUS, que, se aplicados de forma correta, o SUS funciona. Então, precisa de leis, né, que priorizem, que enfatizem justamente isso, faça valer o direito ao acesso universal à saúde, através dessas leis, né? E como é que se conquista isso? Através de leis constituídas através da Constituição Federal, né, de 1990, em que diz que o acesso é igualitário, é universal, é integral, faz parte da participação popular, tem que se ter conselhos, né, através da participação popular, conselhos que fiscalizem as verbas, né? Então, tudo isso a gente vai aprender durante todo o decorrer da disciplina de saúde pública. Então, havia uma transição democrática nesse período. Nos últimos anos da ditadura militar, e até mesmo depois da queda desse regime, à medida que a sociedade voltava a atuar no sistema político, a saúde pública finalmente ganhou um olhar social pela reforma sanitarista, onde essa reforma sanitarista, muitos médicos, enfermeiros, pessoas da própria população em geral, eles começaram a fazer uma revolução sanitária, uma reforma sanitária, onde percebia que as pessoas precisavam de um acesso à saúde, independente da condição social, independente da condição financeira. Todos nós, cidadãos brasileiros, precisávamos de um acesso igualitário e equânime à saúde. Na época, foram criados o Conselho Consultivo de Administrativo da Saúde, o CONASP, e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONASENS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS, em um movimento que, no fim, gerou a criação do SUS. Ao mesmo tempo, a rede privada conseguiu se estabelecer, criando um subsistema de atenção médico suplementar com a formação de diversos
tipos de convênios, as cooperativas médicas, né? Medicina do trabalho, seguro-saúde, planos de administração e autogestão, certo?